A lenda contava que alguns séculos atrás, esta imagem se encontrava na capela do castelo de um cavaleiro, senhor feudal. Era um homem ímpio e cruel, que matou a sua jovem e crente esposa e casou-se com outra mulher bonita e rica, mas tão má e ímpia quanto ele próprio. Por insistência da nova esposa, ele livrou-se da filha do primeiro casamento, dando-a a pobres camponeses. A Virgem Santíssima, padroeira da falecida, apareceu por 3 vezes em sonho ao mau cavaleiro, ordenando-lhe severamente para trazer de volta a filha e expulsar a indigna mulher, mas ele, na sua teimosia, expulsou a imagem, mandando colocá-la na floresta. Alguns anos mais tarde, ele adoeceu de repente, perdendo o domínio dos braços e pernas e com o corpo todo coberto de chagas. Aterrorizado, arrependeu-se, expulsou a esposa e trouxe de volta a filha, que já tinha completado 15 anos. Delicada e benevolente como a mãe, ela perdoou o pai, rezava por ele e convenceu-o a construir um convento para colocar lá a imagem expulsa do castelo de forma tão sacrílega. Levou o pai à floresta e ambos começaram a pedir perdão a Nossa Senhora. A Virgem Maria ouviu as preces da jovem, certa noite, na gruta jorrou uma fonte d'água e, quando o cavaleiro banhou-se nela, recuperou imediatamente a saúde. Ao mesmo tempo a jovem recebeu em sonho uma mensagem, dizendo que a Santíssima Virgem desejava que a sua imagem permanecesse na gruta. Comovido pelo milagre, o senhor feudal distribuiu seus bens entre os pobres e fundou a Ordem dos Templários, onde recebeu a tonsura. A sua filha também se dedicou ao serviço do Senhor. E foi justamente esse lugar poético e consagrado pela tradição que Dagmar escolheu para seus passeios. Muito pouca gente passeava por lá e a jovem, descansando sob a sombra de carvalhos seculares, gostava de observar os pobres que vinham rezar com veneração e fé aos pés de Nossa Senhora. Certa vez, ela viu junto à gruta um homem idoso e paralítico, em uma cadeira de rodas, acompanhado de uma mocinha. O rosto do velho, emoldurado por uma barba grisalha, pareceu muito simpático a Dagmar. Ele lembrava de Tingen, cuja memória era sagrada para ela. A partir daquele dia, Dagmar encontrava regularmente aquele interessante casal, eles já se cumprimentavam e até trocavam frases, de passagem, mas a jovem ainda não sabia quem eram seus novos conhecidos. Certa manhã, chegando à gruta antes do horário habitual, Dagmar encontrou a garota sozinha. Ela estava ajoelhada diante da estátua de Nossa Senhora e rezava com tanto fervor, que nem notou a sua chegada. Dagmar parou em silêncio à entrada da gruta e ficou observando, triste e pensativa, a mocinha em oração. Houve uma época em que ela própria rezava daquela maneira e era muito mais feliz. Por fim, a mocinha enxugou as lágrimas da face, beijou os pés da Santíssima Virgem e enchendo um frasco com a água da fonte, já se preparava para ir embora. Ao deparar com Dagmar, ela ficou vermelha e queria passar rapidamente, mas Dagmar interpelou-a e começou a conversar. A mocinha gostava de conversar e elas sentaram no banco que havia à entrada da gruta. Logo Dagmar ficou sabendo de toda a história de sua nova conhecida. O velho doente chamava-se Echembas. No seu tempo ele foi um tabelião e viveu 12 anos na América, para onde foi chamado por problemas familiares. Sibila, sua sobrinha, era órfã que ele adotou. 2 anos atrás, uma das catástrofes financeiras que nos Estados Unidos constantemente criam e derrubam grandes fortunas arruinou inesperadamente Echembas. O choque provocado por aquela infelicidade teve como consequência um ataque apoplético, que se manifestou inicialmente como uma fraqueza nas pernas e, aos poucos, transformou-se em completa paralisia. A perseguição ao devedor de uma grande soma obrigou o ex-tabelião a voltar para a Europa. E, como o devedor vivia em Branquemburgo, Echembas, então, também mudou-se para cá com a sua tutelada. O processo está se prolongando e a doença impede meu pobre tio de acompanhar o caso, sem falar que ele, por vezes, sente terríveis dores em todo o corpo, concluiu Sibila, enxugando as lágrimas. Se a senhora soubesse, como ele é bondoso e como é difícil para mim vê-lo sofrer. Já me convenci que os médicos não conseguem curá-lo, e somente Deus poderá fazer isto se eu rezar adequadamente. Por isso, venho para cá implorar esta graça a Nossa Senhora. Estou convencida de que ela encontrará um meio de ajudar-nos, pois apareceu-me hoje durante o sono e disse, tenha fé. Acrescentou a mocinha, com os olhos brilhando. Dagmar estremeceu, lembrando do frasco vermelho com tampa de ouro que continha exatamente a essência apropriada para curar Echembas. Ela há muito tempo queria oferecer sua ajuda ao simpático velho, mas continha-se, pois todos que ajudava ou queria ajudar pagavam-lhe com brutalidade ou ofensas. Mas, naquele caso, percebendo a indicação direta das forças invisíveis, ela não hesitou. Você tem razão, Sibila.
A Santíssima Virgem ouviu as suas preces e me escolheu como instrumento de sua vontade. Eu tenho um remédio que quase certamente irá curar a doença que seu tio tem. Venha visitar-me na vila egípcia amanhã de manhã, qualquer pessoa lhe indicará o caminho. Eu lhe darei um remédio que, no mínimo, irá aliviar o doente. Sibila ficou contente, agradeceu e, na manhã seguinte, compareceu pontualmente à vila. Dagmara deu-lhe um unguento para os pés e gotas que o paciente deveria tomar 3 vezes ao dia. Uma semana mais tarde, Sibila chegou correndo à vila, toda radiante. O paciente simplesmente renasceu, voltou o sono e o apetite, as dores desapareceram e as pernas recuperaram a sensibilidade. Animada com tal sucesso, Dagmara continuou o tratamento e, 3 semanas depois, Echembas veio pessoalmente, acompanhado da sobrinha, agradecer a sua encantadora salvadora. Dagmara recebeu-os com a costumeira amabilidade e também ficou surpresa com o resultado do tratamento. O velho rejuvenesceu. Uns 20 anos, seu andar ficou mais flexível, a cor da pele ficou mais fresca e saudável e os olhos refletiam vida e energia. A jovem anfitriã convidou os visitantes para o desjejum. Começou uma conversa amigável e Echembas perguntou, curioso, como ela adquirira tão extraordinários conhecimentos. Meus conhecimentos não são grandes. Eu somente utilizo os frutos dos trabalhos científicos do meu pai adotivo, o barão de Tingen, respondeu Dagmara com um sorriso. Por muito tempo ele viveu e estudou na Índia e trouxe de lá os mistérios dos estranhos remédios que o curaram. Não seria indiscrição da minha parte, condessa, se lhe perguntar, o seu pai não seria o conde Vitor Elfenberg? Sim. Minha mãe inicialmente era casada com de Tingen, mas eles se separaram, e quando meus pais faleceram, o barão de Wallenrod foi nomeado meu tutor e morreu gastando a sua e a minha fortuna. Meu pai adotivo me pegou da viúva do barão. Mas a senhora, além disso, tinha uma fortuna considerável que, penso eu, o barão não poderia gastar, observou Echembas. Não, tudo indica que ele gastou tudo, pois o meu pai adotivo me dizia que eu nada possuía e que era muito maltratada na casa da baronesa Wallenrod, que me odiava. A minha governanta, que morava lá na mesma época, contava-me que a baronesa me chamava de mendiga e queria colocar-me numa escola profissionalizante. Como veem, lá eu teria uma vida de miséria e humilhação se não aparecesse o meu salvador na pessoa do homem, cuja memória é para mim sagrada. Echembas nada respondeu, e parecia estar preocupado com algo. Depois, despediu-se rapidamente e foi embora. Alguns dias mais tarde Dagmara soube por Sibila que seu tio viajara a negócios, mas ocupada com suas coisas, não deu atenção a isso. Já fazia algumas semanas que ela sentira a volta da doença da qual tinha sarado de forma incrível no dia em que esteve na casa da Dina junto com Wallenrod. Todos os sintomas misteriosos voltaram. Com novo ímpeto e não cediam a nenhum tratamento. A persistência com que a imagem de Desidério a perseguia, irritava a orgulhosa jovem, e nunca oficial foi tão malquisto por ela. Tal sensação de desagrado a Desidério aumentou ainda mais quando Dagmara, sem querer, percebeu, chocada, que começara uma estranha relação entre Wallenrod e a jovem duquesa e que eles trocavam bilhetinhos em sigilo. A consciência de se encontrar sob uma inexplicável influência de um patife que, de forma sacrílega, atentava contra a honra do seu rei e benfeitor, irritavam tanto Dagmara que ela resolveu casar-se, na esperança de que novas obrigações e interesses amenizariam a sua incompreensível doença. Mas casar com quem? Admiradores não faltavam, só que a maioria deles eram iguais a Desidério, egoístas e de vai, SOS. Dentre todos, a sua escolha recaiu em Saint-André. Ela notava cada vez mais a delicadeza, a mente desenvolvida e o caráter nobre do jovem conde, mas este, continuava em silêncio, apesar da amizade e afeição que sempre demonstrava. Num dos momentos de amarga irritação, Lothar declarou-se a ela, implorando casar com ele, e Dagmara não pensou 2 vezes, sentia uma profunda simpatia pelo seu amigo de infância, e a ideia de ser sua esposa não lhe era repugnante, pois conhecia sua nobreza e honestidade. Então Dagmara disse-lhe sim e Lothar, arrebatado pela felicidade, prometeu-lhe que iria ver o pai para arrepender-se diante dele e receber o seu perdão. Depois o jovem médico pediu à noiva guardar em segredo por 3 meses a decisão de ambos e somente anunciar o noivado depois de ele publicar o seu trabalho científico que esperava que o deixaria famoso. Dagmara concordou e, dias depois, Lothar viajou a Berlim para passar 3 semanas de férias. No dia seguinte, após a viagem de Heiger, Dagmara recebeu a visita de Echembas. Ele estava extremamente sério e pediu-lhe alguns minutos para uma conversa em particular. Surpresa, Dagmara levou-a aos seus aposentos e lá Echembas tirou da bolsa uma pasta. E colocou-a sobre a mesa. Condessa!
Vim aqui informá-la de que a senhora foi roubada, da forma mais infame, de uma grande fortuna e as provas deste roubo estão nesta pasta. E ele contou em detalhes que tinha entregue à baronesa Wallenrod 200.000 marcos que o velho conde Elfenberg havia deixado de herança para sua sobrinha. Pelas informações que recolheu, soube que o barão Gunther matou-se 12 horas antes da hora em que ele entregava o dinheiro à baronesa. Por isso o barão não podia tê-lo gasto e a viúva se apoderou descaradamente do dinheiro. Eis os documentos que provam esta apropriação e as cópias notariais dos mesmos, continuou Eschenbach, tirando da pasta um maço de papéis. Em primeiro lugar, aqui está a carta do velho conde, na qual ele me incumbe de entregar ao barão Gunther o dinheiro destinado à sua sobrinha. Junto com esta carta havia um cheque e o nome do banco onde estava depositado o dinheiro. Eis a cópia do meu recibo de recebimento de tal valor em dinheiro do banco, que existe até hoje. E finalmente, o principal, aqui está a assinatura de próprio punho da baronesa Wallenrod, confirmando o recebimento do dinheiro. Eu, por acaso, também tenho um documento muito valioso, a conta do hotel onde fiquei de passagem e onde peguei a carruagem para ir à casa de campo do barão. Com estes documentos e meu testemunho, a condessa poderá abrir um processo contra a criminosa mulher que, além de roubá-la, teve a coragem de maltratá-la e ainda queria transformá-la em uma pobre braçal, enquanto vivia com seu dinheiro e pagava com ele os caprichos do seu filho devasso. Dagmara, estarrecida, ouvia-o sem interromper. Suas mãos tremiam quando ela lia e relia os documentos que provavam claramente o roubo do qual ela foi vítima. Uma tempestade de sentimentos desencadeou-se em seu peito e, instantes após, ela disse com certo esforço: Sr. Eschenbach, agradeço este favor, mas antes de empreender qualquer coisa, devo pensar. Por favor, guarde os originais dos documentos consigo e deixe aqui somente as cópias. Eschenbach apertou-lhe a mão e retirou-se, após informá-la de que estaria sempre pronto ao seu dispor. Ficando só, a jovem ordenou que não a incomodassem sob nenhum pretexto. Depois, jogou-se na cama e tentou colocar os pensamentos em ordem. Que infinita baixeza e maldade se escondiam sob aquela aparência de séria bondade daquela mulher que não hesitou em roubar uma órfã, já roubada pelo seu marido. E, não satisfeita com isso, ela ainda odiava e maltratava a criança com cujo dinheiro ela própria vivia na fartura. Um sombrio ódio e uma ardente vontade de vingança ferveu de repente no coração de Dagmara. Que prazer seria humilhar e destruir a baronesa, colocando-a no banco dos réus. Mas, esta vingança atingiria também a Desidério. É claro que ela tinha todo o direito de exigir de volta aquele dinheiro, que seria muito útil principalmente agora que iria casar-se. Por outro lado, não estava pobre e viverá até agora sem desconfiar da existência daquele dinheiro. Dagmara ficou indecisa. A sua natureza bondosa e generosa compadeceu-se do jovem oficial, que, obviamente, nada sabia sobre o roubo, e a condenação da mãe acabaria com sua carreira, seu futuro e mancharia indelevelmente a honra do tradicional nome de família. É difícil descrever os pensamentos estranhos e sentimentos inesperados que passavam pelo espírito de Dagmara. Mas, após uma rápida luta entre a vontade de vingança e a compaixão, triunfou a salvação de Desidério e a moça decidiu nada falar, por enquanto. Cansada com essa luta moral, Dagmara passou toda a tarde sozinha em seu quarto. Aquele não era o seu dia de plantão e não havia recepções na corte. O duque fora caçar, a duquesa estava com forte enxaqueca e desejara ficar só. Para desanuviar os pensamentos, Dagmar ocupou-se com leitura. Já passava da meia-noite, quando ela apagou a lâmpada e foi para o dormitório. Era um pequeno quarto, muito bem decorado, com seda rosa e musselina branca. Pesadas cortinas de seda, amarradas com grossos cordões, separavam este boudoir de uma ampla alcova, em cujo fundo havia uma luxuosa e drapejada cama. Numa das paredes havia um nicho inteiramente ocupado por um grande espelho. Dagmara deitou, mas não conseguia dormir. A conversa matinal com Eschenbach absorvia todos os seus pensamentos. De repente, um ruído parecido com um leve rangido de porta se abrindo obrigou-a a estremecer e levantar-se. Qual não foi o seu horror, quando o espelho do nicho abriu-se e dali saiu um homem seminu. O homem quase tropeçou na sua cama e, depois, pálido e mal contendo a respiração, encostou na parede. Naquele momento Dagmara reconheceu nele Desidério, que levava o uniforme na mão. O senhor enlouqueceu, barão Wallenrod, ousando entrar à noite no meu dormitório. Saia já daqui! Exclamou Dagmara, fora de si de indignação. A jovem estava encantadora em seus trajes de dormir com larga gola de renda. Sua face ardia, os olhos faiscavam de irritação e os vastos cabelos negros caíam nos ombros.
Apesar da forte emoção que o fazia estremecer, Desidério olhou e em seus olhos acendeu-se uma fagulha de admiração. SSHH. Sussurrou ele, vestindo apressadamente o uniforme. Pelos céus, Condessa, fique quieta. Nesse instante o duque bateu, de repente, na porta da esposa e se me pegasse com ela, seria o fim de ambos. E nem estou falando de mim, mas da honra e do destino da duquesa, que corre perigo de separação. Em nome da amizade que ela lhe dedica, salve-a. Sacrificando a própria honra? Nunca. Nada tenho a ver com o seu romance secreto. O senhor e a duquesa são culpados, e devem colher os frutos dos seus atos. Eu, de qualquer forma, vou justificar-me e mostrar ao duque o segredo desta porta. E agora repito, saia daqui por onde entrou. Não vou permitir que o senhor saia para o corredor de um dos meus quartos. Naquele instante, do quarto contíguo da duquesa ouviu-se a sonora e irritada voz do duque: Você nega? Mas eu lhe digo que vi na cortina a sombra de um homem. E não descansarei enquanto não examinar cuidadosamente todos os armários e quartos vizinhos. Ele gritava tão alto que se ouvia nitidamente cada palavra. Ah! Os aposentos ao lado são da Condessa Elfenberg? É difícil que ela esteja com algum cavalheiro, mas não importa. Qual dama de companhia está de plantão? Condessa Verne? Perfeito. Sua idade e situação permitem-lhe entrar imediatamente no quarto da jovem. Minha senhora, vá lá e veja se tem algum homem com a Condessa Elfenberg, meu Deus! Exclamou Dagmara, pondo as mãos na cabeça. Que vergonha cairá sobre mim pela sua desonestidade! Mas não vou suportar isso, vou explicar, Dagmara. Nenhuma vergonha cairá sobre você. Você será a minha esposa. Não nos entregue. Murmurou, implorando, Desidério, agarrando a mão da jovem. Ela afastou-o com nojo. Mas essa emoção somada à do dia anterior foi demais para ela. Tudo começou a rodopiar, ela viu o rosto desfigurado pelo medo do oficial, como através de uma névoa e, em seguida, perdeu os sentidos. Logo, na porta da alcova apareceu a Condessa Verne com uma vela na mão. Ao ver Dagmara deitada inconsciente e Desidério em pé, ao lado da cama, um sorriso venenoso passou pelos seus lábios. Ela era famosa pela língua ferina e odiava Dagmara por ter tomado o lugar de dama da corte que planejava para sua filha. Recuando, ela disse zombeteira e friamente: Ah! É o senhor, Barão Valenrod. Sua Alteza, provavelmente, ordenará que compareça ao seu gabinete, assim que o senhor sair deste quarto. O duque, irritadíssimo, andava sombrio pelo boudoir da duquesa, que, pálida e emocionada, estava inerte no sofá. Quando chegou a Condessa Verne e informou o que viu, o rosto do duque ficou deformado por um arrepio. Seu olhar, cheio de ódio e desprezo, passou pela duquesa, que se aprumou e soltou um suspiro de alívio. Você mesmo percebe, Franz, o que provoca o seu ciúme insano. Sem qualquer motivo provocou um escândalo desses. Exclamou. Com irritação a duquesa e, notando o olhar irado do marido, calou-se imediatamente. Digam a Valenrod que estou esperando no meu gabinete, disse surdamente o duque, dirigindo-se à porta. Assim que ele saiu, a duquesa pulou do sofá e, fora de si de raiva, começou a andar pelo quarto. Deixe-me só, Condessa. Depois desta horrível cena, quero ficar só, exclamou ela e desandou a chorar. Quando a Condessa Verne saiu, a duquesa trancou a porta à chave e continuou a soluçar tão alto, que se podia imaginar que estivesse tendo um ataque de nervos. Mas, assim que a porta do quarto vizinho fechou-se, a Condessa correu para a passagem secreta, apertou uma alavanca e entrou apressadamente no quarto de Dagmara. Esta ainda estava desmaiada e a própria duquesa começou a cuidar dela. Vá para a sala de visitas, Valenrod, e aguarde-me lá. Devo conversar com Dagmara, assim que ela voltar a si. Sem dizer palavra, Desidério foi para a pequena sala de visitas dos aposentos de Dagmara e jogou-se numa poltrona. Sentia-se arrasado. A impensada intriga que criou poderia terminar muito mal se Dagmara não concordasse em assumir todas as consequências daquele ato. Valenrod levantou, aproximou-se da porta e começou a espiar pelo vão da cortina. À luz da vela acesa sobre a mesa, viu que a pálida Dagmara, já vestida com penhoar, estava encostada à mesa enquanto a duquesa, de joelhos, implorava-lhe que a salvasse e casasse com Desidério. Vossa Alteza, como pode exigir que eu assuma esta vergonha não merecida, sacrifique a minha honra e felicidade para encobrir esta, exclamou Dagmara, toda trêmula.
A sua voz falhou e, em altos soluços, ela cobriu o rosto com as mãos. A duquesa levantou-se vagarosamente. Então, nada me resta a não ser o suicídio. O duque não me perdoará e a vergonha que me espera como esposa e mãe é pior que a morte. Dagmar estremeceu e levantou a cabeça. Seus olhares se encontraram. No rosto mortalmente pálido da duquesa lia-se um medo tão desesperado, que a generosa jovem sentiu por ela uma profunda compaixão. Luísa Adelaide, percebendo isso, caiu novamente de joelhos diante dela e implorou, com voz abafada: Dagmara, seja bondosa. O casamento com Valenrod vai trazer-lhe felicidade. Deus irá abençoar este seu ato generoso e serei eternamente sua devedora. O choro convulsivo impediu-a de prosseguir e ela, com um gemido abafado, encostou a cabeça na poltrona. A grande luta interna pela qual Dagmar estava passando refletia-se até no seu rosto. Por fim, a compaixão e um caos de sentimentos que ela própria não conseguia entender triunfaram sobre a sua legítima ira. Inclinando-se para a duquesa, tocou-a levemente no ombro e murmurou com voz abatida: Levante, Vossa Alteza. Vou salvar não a sua dignidade, mas a esposa e a mãe, da vergonha do divórcio. Aceito seu amante para meu marido. E agora, saia. Preciso ficar sozinha. Vou mudar-me imediatamente da corte onde vim parar para a própria desgraça. A duquesa rapidamente pôs-se de pé. Oh! Eu lhe agradeço muito! Exclamou ela, e correu para a sala de visitas, onde estava Desidério, muito pálido e taciturno. Valenrod! Estamos salvos graças ao sacrifício da generosa moça. Vá agora mesmo ver o duque. Sem dizer uma palavra, o barão saiu dos aposentos de Dagmara. Parecia-lhe ter se livrado de um nó de forca. Estava salvo e, mesmo que lhe fosse impossível implorar pela própria salvação, o acontecido devolveu-lhe a costumeira pose. Apesar da palidez, ele estava calmo e porta-se com dignidade ao entrar no gabinete do duque. Este, sentado diante de uma mesa abarrotada de papéis, não estava trabalhando e seus olhos fixaram-se no jovem oficial parado diante dele numa pose respeitosa mais de autoconfiança. Aliás, essa confiança durou até Desidério encontrar o olhar sombrio e de ódio, e compreender que Franz Eric não fora vítima da comédia montada diante dele. O senhor passa bem as suas noites, Barão Valenrod, seduzindo as damas da corte e transformando o meu palácio em casa de tolerância, disse o duque com voz rouca e severa. Mas, já pensou nas consequências de tais aventuras? Sim, Vossa Alteza. A Condessa Elfenberg é minha noiva e nós logo casaremos. Verdade? Muito bom. E o senhor deveria fazer isso caso, é claro, a Condessa Dagmara não tenha motivos ocultos para não rejeitar tal desculpa da visita, que, por acaso, apareceu em seus aposentos. Estou falando isto com o consentimento da Condessa, respondeu Desidério, empalidecendo. Neste caso, resta saber o que o senhor quer dizer com logo? Para mim isto significa 2 semanas. O casamento será realizado na capela do palácio, na minha presença e de toda a corte. Isto será um sinal de minha generosidade e profundo respeito pela Condessa Elfenberg. O senhor entendeu, Valenrod? Agora, vá. Concedo-lhe 1 mês de férias para os preparativos e a lua de mel. Desidério saiu do gabinete completamente tonto e deixou o palácio. Mas, em vez de ir diretamente para casa, passou na casa de Saint-André. Este estivera trabalhando até aquela hora da noite, preparava-se para dormir e ficou extremamente surpreso com a inesperada visita do companheiro a uma hora tão imprópria. A palidez e o nervosismo do companheiro espantaram-no. O que aconteceu, Desidério? Você está com a aparência de quem foi condenado à morte, perguntou o conde, vendo o visitante desabar na poltrona e cobrir o rosto com as mãos. É quase isto. Aconteceu algo que poderia acabar em forca, respondeu Desidério e, com a voz embargada de emoção, contou tudo. Mas é desonesto da parte da duquesa desvencilhar-se da desgraça desta forma. Como você pôde concordar com isso? Exclamou Saint-André, enrubescendo. Queria ver você no meu lugar. Nem consegui raciocinar. E como poderia saber para onde ela estava me empurrando? Pensei que fosse um armário, contestou Desidério irritado. Imagine a minha situação quando, de repente, me vi diante da cama da condessa. Mas isso foi muito fortuito, pois ela concordou em abafar esta história, porque o duque desconfia da verdade.
Também é verdade que a duquesa teve de implorar-lhe de joelhos. E foi pouco. Pobre Dagmara. E você, Desidério, é um sujeito de sorte. Ganhou uma mulher como ela sem mexer uma palha para conquistá-la. Pelo menos, faça-a feliz, já que o destino os uniu de forma tão estranha. E por que você não casou com ela, já que duvida da minha capacidade de ser um bom marido? Perguntou Valenrod, zombeteiro. Apesar de toda a minha atração por ela e na certeza de que ela me aceitaria como marido, não podia fazer isto, sabendo que ela está ligada por laços invisíveis. E Saint André calou-se de repente. Ela está ligada a mim, terminou a frase Desidério, pondo a mão no ombro do conde, que ficou pálido e recuou. Como? Então, você sabe. Você leu a carta de Dettingen antes do prazo? Você sabe que isto é, calma. Não diga aquilo, Duque pode arrepender-se mais tarde. Sim, eu li, mas por um infeliz acaso. Nunca abusei da descoberta deste segredo e você mesmo percebe que o destino nos empurra um ao outro. Sim, um destino fatal, disse sombriamente Saint André. Mas, será que você irá amá-la como ela merece? Já parou para pensar sobre a nova vida que inicia e da necessidade de acabar com o passado, as intrigas amorosas e aventuras escandalosas? Já pensou, seu pândego, que você deve acostumar-se à vida familiar? Desidério permanecia calado e, jogando a cabeça para trás, fechou os olhos. Sim, ele já pensara em tudo isso e parecia-lhe que sobre seus ombros caía todo o peso do fardo do casamento que lhe despertava irritação e amargura. Meu Deus, como você é aborrecido, Philippe. Você é capaz de fazer-me um sermão inteiro sobre o idílio familiar, e isto, na nossa época. Não é nada disso. Não serei um trouxa para ficar grudado à saia da esposa quando surgir uma oportunidade de divertir-me sem o risco de cair numa armadilha como hoje, pensou Desidério, mas respondeu, está tudo certo. Sei que devo agora começar uma outra vida. Aliás, amo Dagmara, apesar de sua excessiva bondade e outras ideias que Dettingen lhe incutiu. Mas como todos os maridos educam à sua maneira as próprias esposas, também irei reeducar a minha. Cuidado! Você pode estragá-la. Considero muito boa a educação de Dettingen. Ou, será que você pretende depravar Dagmara? Que nada! Vou guardar rigidamente a benfeitora na minha casa, considerando-a como um purgatório no qual poderei purificar-me, como com água benta, dos pecados mundanos, respondeu Desidério, rindo. Ignorando o gesto de desaprovação do conde, ele deitou no sofá e acrescentou, posso passar a noite aqui? Não gostaria de voltar agora para casa. Na manhã seguinte, Valenrod já estava absolutamente calmo e tendo pensado em tudo. Estava feliz e agradecia a Deus por ter se livrado daquela perigosa aventura. Precisava agora contar tudo à mãe, conversar com Dagmar e discutir com ela todos os detalhes necessários. Com esse objetivo, ele dirigiu-se ao palácio, mas lá soube que a jovem já tinha ido embora para sua vila. Desidério, então, enviou-lhe um bilhete através de mensageiro e recebeu a resposta que ela estaria esperando às 6 horas da tarde. O dia transcorreu extremamente monótono. Perto das 5 horas da tarde, Dagmara vestiu-se, desceu para a sala de visitas, e depois de andar pelo quarto, debruçou-se na janela, olhando a estrada pela qual devia chegar Desidério. Com torturante nitidez, lembrou a época quando ficava ali aguardando e sonhava com a felicidade de tornar-se sua noiva. E agora, quando isso virou fato consumado, a esperada felicidade transformou-se em sofrimento, como se a sua alma fosse ferida por uma flecha envenenada. Dagmara deu um profundo suspiro e apertou a mão junto ao coração, que batia de forma doentia. Como será o seu destino com um homem que mal saiu dos abraços de outra mulher e entrou, por acaso, no seu quarto? Será que ele irá casar com ela para salvar a honra daquela mulher e a sua carreira? Naquele instante ela notou na estrada duas luzes que se aproximavam rapidamente, eram as lanternas da carruagem de Desidério. Ela se apressou em baixar rapidamente a cortina e sentou-se à mesa onde o criado havia acabado de colocar uma lâmpada. Todo o sangue do corpo correu para o coração, que passou a bater até quase doer. Passaram-se alguns minutos de angustiosa espera. Dagmar ouviu quando a carruagem parou junto ao portão, e depois, os passos, que ela conhecia tão bem, se aproximaram da sala de visitas cuja porta foi aberta pelo criado. Desidério estava pálido e um pouco acabrunhado. Dirigiu um olhar indeciso ao rosto abalado e alterado de Dagmara, cujo traje preto destacava sobremaneira a sua mortal palidez.
Mesmo assim, ele aproximou-se rapidamente e quis beijar-lhe a mão, mas ela pareceu não notar esse gesto e somente acenou com a cabeça, indicando a cadeira. Que infantilidade, Dagmara! Disse o barão, enrubescendo. Daqui a 2 semanas você me dará a mão para toda a vida, e agora nega um simples cumprimento. Parece-me, barão, que a necessidade que nos uniu não nos obriga a desempenhar esta comédia quando estamos a sós. Desidério endireitou-se rapidamente. Você se engana. Não considero, em absoluto, o nosso casamento como uma comédia, mas uma sólida união que aceito com todos os direitos e obrigações. Dagmar enrubesceu diante do olhar apaixonado de Desidério, mas, levantando energicamente a linda cabeça, disse friamente: compreendo, barão. Mas suas palavras me obrigam a explicar-me melhor e impor as minhas condições. Encaro nosso casamento como uma formalidade que deve ser cumprida para salvar a duquesa das merecidas consequências de suas aventuras amorosas. Penso que este sacrifício é suficiente e não desejo ocupar o lugar de legítima na longa lista de suas amantes passageiras. Vamos viver juntos sob o mesmo teto, mas somente como bons conhecidos, e isto é tudo. Com que direito, condessa, impõe-me tais condições, que declino desde já, respondeu Desidério, franzindo o senho. O senhor irá aceitá-las, pois este casamento salva também o seu futuro, talvez até a vida e também a situação da duquesa, retrucou calmamente Dagmara. Ambos estariam mal se me negasse a aceitar isso. E para liquidar a ambos e recuperar a liberdade, basta-me conversar uns 10 minutos com o duque, revelar-lhe o segredo da porta secreta e mostrar o bilhetinho que o senhor perdeu certa vez e que poderia ter sido achado por alguém menos discreto do que eu. Então o senhor percebe que é melhor continuarmos amigos. Agora quero a sua palavra de honra que irá respeitar o nosso acordo e concordar com os direitos fictícios. O barão mordeu os lábios. Mas que ingenuidade! Ela imagina que uma palavra de honra arrancada em tal situação tem qualquer valor. Mas, aguarde-me. Quando voltarmos da igreja, eu ditarei as minhas regras, pensou ele furioso, mas respondeu num tom ofendido. Nunca insisto com uma mulher, mesmo que seja minha esposa, se ela rejeita o meu amor. Entretanto, estou muito surpreso com a sua franqueza e praticidade. O que está em jogo é o meu futuro e não posso sacrificá-lo por excesso de discrição, respondeu Dagmara. Seu rosto enrubesceu e ela mediu Desidério com um olhar sombrio. Então, sobre este assunto, estamos conversados. Agora permita-me acertar com a senhorita alguns outros detalhes. Primeiramente, quero pedir-lhe os documentos que devo levar imediatamente ao padre para as proclamações na igreja, pois o duque marcou nosso casamento para daqui a 2 semanas. Em seguida, gostaria de receber suas indicações quanto à nossa futura moradia e sobre como a senhorita gostaria de dispor das minhas férias. Talvez queira fazer uma viagem de núpcias. Oh, não! Exclamou Dagmara, nitidamente embaraçada. Não estou disposta a viajar. Quanto à moradia, penso que é melhor morarmos aqui. O senhor irá ocupar os aposentos de Dettingen, e eu permaneço nos meus. Mas chega de falar de negócios. O senhor desejaria uma xícara de chá? Desidério aqueceu e, seguindo a jovem com o olhar enquanto ela ia chamar o criado, pensou maldosamente: aguarde-me. Vou ensiná-la a tratar-me como um homem. O chá foi servido à inglesa, com carne fria, que substituiu completamente o jantar e Desidério não se fez de rogado. Aparentemente ele havia recuperado a boa disposição de espírito e conversava despreocupado. A causa disso era que, apesar da falsa situação, da insatisfação e ira de Dagmara, a sua presença, como ele percebeu, provocou nela uma ação benéfica. A palidez anterior alterou-se para uma cor delicadamente rósea, os olhos brilhavam como antes, e no geral, o rosto encantador de Dagmara refletia um certo bem-estar. Graças a Dettingen, sou para você o mesmo que o ímã para o ferro. Aguarde-me. Vou dar um jeito nas suas manhãs, pensou, com um sorriso diabólico. Ele encheu a sua taça com vinho e, brindando com a jovem anfitriã, disse alegremente: a sua saúde, minha cruel noiva. A nossa futura boa relação, respondeu Dagmara, mal esboçando um sorriso. Ela também percebia aquela influência benéfica e sentia como seu corpo se enchia de um fluxo de calor revigorante. Esta nova prova do estranho e poderoso poder de Desidério despertou em seu espírito um sentimento amargo de perigo e descontentamento. Capítulo 13. A notícia do noivado de Dagmara com o barão Valenrod espalhou-se pela cidade, provocando intermináveis críticas e fofocas.
O boato sobre o escândalo noturno no palácio chegou à sociedade e, mesmo que a leviandade da duquesa não fosse segredo para ninguém, apareceram algumas pessoas que lhe davam razão e despejavam sobre Dagmar baldes de indignações e críticas. A maior fonte dessas maledicências era a baronesa Wallenrod, que ficou possessa ao saber do noivado do filho. Cega pela fúria e ódio, ela não percebia que Dagmara, casando com seu filho, salvava a carreira deste, sensivelmente abalada pela tresloucada aventura, e que a jovem era vítima de pecados de terceiros. A baronesa, entretanto, não encontrava expressões suficientemente fortes para envergonhar a pobre moça e sujá-la. A todos que vinham cumprimentá-la, ela respondia friamente em lágrimas que agora só lhe restava chorar por aquele rapaz incauto que impensadamente iniciou intrigas de amor com moças tão depravadas que recebem admiradores à noite em seus quartos. Dizia estar desesperada, mas a honra obrigava seu filho a casar com aquela pessoa suspeita, cuja mãe também foi uma mulher bem depravada. As fofoqueiras da cidade não hesitaram em espalhar aquelas notícias interessantes, vindas diretamente da mãe do noivo e, logo, pela cidade, começaram a correr as mais incríveis histórias. Diziam que o romance de Dagmara com Wallenrod começou ainda durante a doença deste último e a moça, para evitar suspeitas, provocou habilmente o ciúme do duque. Diziam também que Dettingen era para Dagmara mais do que pai adotivo e queria livrar-se dela, fazendo-a casar com alguém. Outros afirmavam que Dettingen seduziu a sua ex-esposa e, em seguida, reconheceu a criança que o conde Elfenberg não queria reconhecer como sua. Em suma, a imaginação das damas corria a todo vapor, mas tudo às escondidas, pois a permanente benevolência e respeito do casal real por Dagmara mantinha fechada a boca das notórias linguarudas. Muitos dos funcionários da corte até correram para visitar a noiva e cumprimentá-la calorosamente. Dina foi uma das primeiras a visitar Dagmara. Ela estava sinceramente feliz com o noivado da amiga com Desidério. Isto a livrava de um pesadelo, que a escolha de Dagmara recaísse sobre Rhaegar, pois a sua paixão pelo médico já estava no apogeu. As amigas conversavam abertamente na pequena sala de visitas, diante da lareira acesa. Os olhos de Dagmar estavam vermelhos de chorar, e lágrimas brilhavam nos seus longos cílios quando ela terminou de contar sobre a horrível noite que decidiu o seu futuro. Nem precisei que você me contasse tudo, para desconfiar da verdade, disse Dina emocionada. A ligação da duquesa com Wallenrod era ostensiva. Todos na sociedade, inclusive aqueles que não querem confessar, sabem perfeitamente que o barão entrou no seu quarto por acaso e que o casamento de vocês é para salvar a situação. Só não consigo entender uma coisa: como o barão conseguiu sair do quarto da duquesa. Mas isto não importa agora. É melhor você me contar como pretende viver com um marido que lhe apareceu tão inesperadamente. Você não o ama, e já o rejeitou uma vez. A circunstância que os uniu também não pode despertar amor, e sem afeto, o matrimônio é particularmente difícil. E mesmo com afeto, não é nada fácil. Dagmara suspirou. Isto já acertei com o barão Wallenrod. Eu lhe disse que o nosso matrimônio é uma simples formalidade, que a nada nos obriga, principalmente a mim, obviamente. E você pensa que ele irá se submeter a tais condições? Ele as aceitou e me deu sua palavra de honra de respeitar a minha liberdade pessoal. 1. Pronunciou Dina, balançando a cabeça, mas depois soltou uma gargalhada. Como você é ingênua, Dagmara. Agora percebo que você não conhece os homens, particularmente aqueles minotauros, que se chamam maridos. Eles estão prontos a lhe prometer qualquer coisa e nada cumprirão do que acharem que é manha de virgem. Você acha que ele é capaz de não manter a palavra de honra? Perguntou Dagmara, empalidecendo. Não vou afirmar, mas conheço por experiência própria a esperteza dos homens e a tirania da lei, que nos entrega à vontade deles. A mulher não poderia ter um carrasco mais cruel, refinado e impiedoso do que o homem que se apoia no direito do matrimônio ao amor. Ai de nós se, além de tudo, o amarmos. Para nós é uma desgraça se não acariciarmos a sua vaidade, não nos tomarmos suas escravas e não satisfizermos as suas grosseiras vontades. E isto porque a mulher não tem nenhum direito sobre o homem. Os direitos que a Igreja parece conceder às mulheres são pura ficção, que o homem descarta no momento que lhe der vontade. Pensa que o meu marido não me fazia sentir todo o peso do seu legítimo poder? Ele ainda o faz diariamente, não se obrigando a nenhuma fidelidade para comigo. Desde o primeiro ano de nosso casamento ele já me enganava e, apesar dos seus 50 anos, mantém até hoje uma tal de senhora Girchelmin, esposa de um dos seus engenheiros. É uma judia bastante interessante. Um ano atrás não se destacava pelo luxo. Agora, em compensação, ela tem diamantes e rivaliza comigo no luxo das roupas que usa.
E eu só tenho o que consigo obter pela esperteza. Para isso minto, lisonjeio e engano o marido. O meu digníssimo esposo sempre se irrita quando lhe peço dinheiro e me acusa de esbanjadora. Eu deixou gritar o quanto quiser e, depois, espremo dele 2 vezes mais do que é necessário, pois acho absurdo que a amante se enfeite enquanto eu me privo do necessário. Dagmar olhou com um sorriso para o luxuoso traje de Dino e os magníficos brincos solitários que brilhavam nas suas orelhas. O seu é necessário é bastante bom, observou maliciosamente ela. Só faltava que a legítima esposa andasse toda rasgada enquanto a amante veste plumas e paetês. Ah! Se as jovens moças que sonham com o idílio marital soubessem a cruel desilusão que as espere como o amado, após a cerimônia, tira toda a sua brilhante plumagem. Se elas soubessem que as frases carinhosas e amabilidade são usadas somente fora de casa. Ah! Os próprios homens são culpados quando as esposas os traem, pois eles mesmos as empurram para a devassidão. Dagmar balançou a cabeça. Não. Eu vou ignorar Valenrod, sem dar-lhe a mínima atenção. Aliás, nem terei o direito de ocupar-me dele. Mas jamais me rebaixarei a uma vergonhosa ligação, acrescentou ela, com repulsa. Isto será muito confortável, para ele. Ele poderá se divertir à vontade e abertamente, estando certo de que em casa está tudo normal, disse ironicamente Dinah. Quanto à sua intenção de rejeitar o marido e não lhe prestar atenção, vamos ver se você consegue. Estes senhores não gostam muito da ousadia das esposas de não os notar e possuem um talento particular para lembrar de sua presença. Eles não descansarão enquanto não nos tirarem da nossa fria indiferença e, se necessário, armarão até um pequeno escândalo. Resumindo, marido é um objeto de luxo que só tendo um pode-se dar-lhe o devido valor. Às vezes penso que, quando São João escreveu sobre a besta do Apocalipse, referia-se exatamente a ele. Você só quer me assustar, Dina. E já lhe falei que o nosso matrimônio será mera formalidade. Mas mesmo assim, você acredita que Desidério já está tão decaído que não conseguirá se recuperar e gostar de uma vida regrada? Falando francamente, sim. Considero Valenrod um frio devasso, estragado até os ossos. E mesmo que o coração dele não participe das suas aventuras, ele só se sente bem numa atmosfera de vício. Você pensa que ele vai largar as farras, desenfreadas bebedeiras e cada vez mais novas amantes, só porque vocês estarão ligados pela cerimônia sagrada, que ele vê como uma simples comédia? Claro que não. Ele continuará a viver a sua vida de solteiro, sem nenhum escrúpulo, rejeitando você em qualquer lugar onde você for atrapalhá-lo. Quanto às condições que você impôs, o futuro dirá se ele vai respeitá-las. Você é muito ingênua, Dagmara. É preciso uma arte especial para domar o cavalo chucro, mau e desobediente que se chama marido, saber segurar a tempo e, quando necessário, usar as esporas e se prevenir das mordidas, acariciando-o constantemente mas sem jamais confiar. E o principal, lembre-se, nunca seja sincera com ele, nunca lhe diga tudo o que pensa e não acredite nas suas juras de amor. Não existe nada mais efêmero do que estas juras, que ele próprio esquece uma hora depois. A visita de damas da corte interrompeu a sua conversa. Pouco depois, Dinah Rambaz despediu-se e convidou a amiga para almoçar na sua casa para conversarem sobre o enxoval e o vestido de noiva. Mais tarde, após se despedir das visitas, Dagmara ficou sozinha e um sentimento de indescritível tristeza e perigo invadiu-a. Até aquele momento ela se considerava forte e invulnerável em relação a Desidério, mas as palavras de Dinah abalaram tal certeza. E se realmente, a respeitosa polidez do oficial ocultava uma insolência? E se ele esquecer que moralmente não tem nenhum direito sobre ela e, com base no ritual sagrado fatal, começar a portar-se como o senhor da situação? Mas não, aquilo era impossível. A triste experiência de vida de Dinah, uma mulher vulgar e sem princípios, não podia de modo algum ser aplicada àquele caso. Afastando energicamente aqueles pensamentos incômodos, Dagmar sentou-se à escrivaninha, decidida a cumprir uma triste obrigação, escrever a Heiger e comunicar-lhe sobre a destruição de seus sonhos. Até agora ela não conseguia se decidir aquilo. Depois de contar os detalhes da horrível noite que tão abruptamente alterou o seu destino, Dagmar acrescentou: acredite, Lothar, estou sofrendo tanto ou mais que você. Estará livre, enquanto para mim abre-se uma longa vida de permanente confronto com um homem que não posso amar e que fui obrigada a aceitar como marido para salvar a minha honra que, por mais inocente que seja, foi irrecuperavelmente manchada pela visita de Valenrod ao meu quarto.
Seria horrível para mim se você cobrisse com seu nome e honra o acontecimento escandaloso que nunca será suficientemente esclarecido para convencer a todos da minha inocência. A minha decisão foi provocada tanto pela preocupação com o seu bom nome, como pela vontade de salvar a honra da duquesa. Se pudesse ver o meu estado de espírito, teria pena de mim. Tente suportar este golpe com a sua costumeira energia e guarde para mim a sua amizade. Preciso dela mais do que nunca. No mesmo dia, à tarde, chegou Desidério. Ele trouxe para a noiva um grande buquê de flores e um anel que colocou no dedo dela. É o sinal visível do nosso acordo, acrescentou amavelmente. Dagmara foi novamente tomada por maus presságios. Ouvindo distraidamente o barão falar sobre os detalhes referentes à cerimônia, olhava-o com um sentimento de medo e desconfiança. Ela queria ler os pensamentos que se ocultavam sob aquela amável e desapaixonada aparência para certificar-se se Dina tinha razão e se, realmente, a hora passada na igreja seria o início de uma escravidão sem saída. Conseguiria ela captar no olhar tranquilo do barão algum indício de certeza no seu futuro poder sobre ela? Ou qualquer sinal do que ele seria capaz ao se tornar seu marido? Desidério parecia sentir os pensamentos de sua noiva e entendeu a tempestade de sentimentos de medo e indignação que se passava dentro dela. Ele olhou-a diretamente e um sorriso zombeteiro passou momentaneamente por seus lábios. Dagmara percebeu isso e o sangue subiu à sua cabeça enquanto o coração encheu-se de ódio. Este sorriso pareceu-lhe a pata do tigre que se estende à vítima para estraçalhá-la. Oh! Por que foi dar a ele o seu consentimento? Por que se ligou a ele e entregou-se ao seu poder? A tristeza e o horror apertaram o seu coração e lágrimas jorraram dos seus olhos. Ela quis correr para os seus aposentos, mas Desidério, observando surpreso o que se passava no seu rosto, não a deixou passar. Dagmara, por que está fugindo? Para que estas lágrimas? Tenha ao menos um pouco de confiança em mim. Precisamos tentar encontrar um acordo e amor e não se desesperar pelo futuro antes que ele chegue. Deixe-me, barão. Disse ela, tentando livrar-se dele. Dagmar olhava-o com medo e olhos cheios de lágrimas. O barão então abraçou-a com mais força e um sentimento estranho encheu seu coração quando sentiu em seus braços o corpo formoso e esguio da moça. Lembrou-se do canário que tinha quando garoto e que ele gostava de segurar na mão. O canário se debatia e, para não deixá-lo escapar, era preciso segurá-lo com uma certa força e delicadeza para não sufocar a delicada criatura, que se defendia corajosamente e bicava seus dedos. Naquele instante, Dagmar apareceu-lhe aquele canário. Ela também resistia e ele sentia como, sob o seu braço, batia o coração dela. Ela era corajosa e assustadiça como um pássaro. Mas também era muito diferente de todas as suas amigas, mulheres voluptuosas. Desidério percebia involuntariamente que, para viver com aquela criatura pura e franca, ele precisaria mudar muito a sua vida, para não rasurar aquela inocente alma, cujo odor estranho, parecido com uma brisa aromática de ar fresco, purificava a pesada e costumeira atmosfera do vício. Tomado por este novo e inesperado sentimento, Desidério beijou os lábios trêmulos de Dagmar e soltou-a. Ela, aproveitando a oportunidade, correu imediatamente para o seu quarto. Este acontecimento causou também uma profunda impressão. Em Dagmar poderia provocar uma aproximação entre os nubentes, se as boas e piedosas almas não se esmerassem em lhe contar as inúmeras e ofensivas histórias que corriam sobre a sua pessoa. A certeza de que a sua honra estava irremediavelmente perdida indignava-a, e todo o peso de sua indignação recaía em Desidério como o causador de tudo. Ela começou a odiá-lo como a causa de sua desgraça. Além disso, estava deprimida por uma terrível sensação de solidão. Saint André não apareceu para parabenizá-la pessoalmente, limitando-se a uma carta na qual afirmava, de passagem, que estava se ausentando para uma viagem de 3 meses. Quanto a Heiger, este respondeu com uma missiva fria mais cheia de amargura e ciúme. O médico escreveu dizendo que ela não tinha nenhum direito de dispor de si, pois já tinha empenhado a sua palavra com outra pessoa, somente ele deveria julgar se ela estava comprometida ou não com o escândalo, cuja verdade todos conheciam bem demais. Por outro lado, ele entendia perfeitamente que a condessa Elfenberg preferiu tornar-se baronesa Wallenrod, em vez de simplesmente, senhora Heiger. Portanto, ele considerava o noivado dela com Desidério um acontecimento feliz e respeitosamente enviava os cumprimentos à futura baronesa. Esta cruel e irônica carta obrigou Dagmar a chorar ainda mais e só aumentou a sua amargura. Todos os que a amavam abandonavam-na e, no momento da luta, ela ficou sozinha. E foi com esse espírito que ela recebeu uma carta do pastorado, que lhe causou profunda impressão.
Destacando a importância da cerimônia de casamento da igreja cristã, o pastor acrescentava: Minha filha, neste momento, você está passando os dias mais felizes de sua vida. Está se preparando para unir-se ao homem que ama e que a ama, e o futuro lhe parece um sonho mágico, cheio de esperanças róseas. Mas, a realidade da vida está sempre longe dos sonhos e a união de dois seres por toda a vida é algo de suma importância e serve de prólogo para muitas desilusões. Discussões e desentendimentos são inevitáveis na vida em comum e, principalmente, no casamento. Não sonhe e nem imagine que o seu marido é perfeito e sem pecado, ele é jovem, trabalha na corte, vive numa sociedade pervertida, cercado de inúmeras tentações e maus exemplos. Você deve mantê-lo na senda do bem e perdoá-lo até nos casos quando o seu orgulho for ferido, pois o verdadeiro amor tudo suporta e perdoa. Mas, para ser capaz de tal abnegação, para tão poderoso e verdadeiro amor, reze, minha filha, reze, como fazia quando criança, sem quaisquer sofismas científicos, somente com o puro ímpeto da alma e o seu Pai Celestial ouvirá e a ajudará. Dagmara, num gesto nervoso, amassou a carta e jogou-a na gaveta. Pobre tio Gotthold. Ele pensa que ainda tenho ilusões. Se ele soubesse com quem vou casar. Devo amar e perdoar? Mas o que vou perdoar a este homem, que é um estranho para mim? Estou me ligando a ele por necessidade e ele jamais ouvirá de mim nenhuma palavra sincera de carinho. Eu e ele teremos de nos preocupar com uma única coisa: atrapalhar o menos possível um ao outro. Ela encostou-se na mesa e pôs as mãos na cabeça. Rezar. Ah, se ela pudesse, como antigamente, dirigir uma fervorosa prece ao Pai Celestial. Mas, nesse momento de perturbação espiritual, nem saberia o que pedir aos céus. Pedir que Desidério se apaixonasse por ela? Mas esse pensamento deu vazão a todo o seu orgulho. Mesmo diante de Deus, ela não queria ficar ruborizada e esmolar amor que não conseguia de outra forma. Implorar ao eterno Criador a abnegação e humildade exigidas da esposa, mesmo quando esta ama e é amada? Nunca. Ela queria acertar as contas com Desidério, lutar com ele e conquistar a própria liberdade. Apenas a suposição de abnegada submissão já provocava nela um sorriso de desdém. Então o que pedir, e o que os céus poderiam dar-lhe? A cerimônia de casamento foi marcada para as 7 horas da noite e às 4 horas Sibila e Chambas veio visitá-la. Somente ela teve permissão para estar presente ao vestir da noiva. Dagmara recusou a ajuda até de Dina, pois a barulhenta e inquieta mulher seria desagradável num dia tão difícil. De manhã, Dagmar inspecionou pela última vez os quartos reformados de Dettingen, que agora estavam destinados a Desidério, e ordenou que todos os objetos prediletos do falecido fossem colocados, parte nos seus aposentos e parte no quarto contíguo ao santuário. Terminada a inspeção, voltou para o seu quarto para mergulhar em sombrios pensamentos, interrompidos pela chegada de Sibila. A inocente garota, que adorava Dagmara, estava interessada em tudo. Ela examinou com curiosidade o luxuoso vestido de noiva, o véu e o buquê de flores. Depois, sentando perto da noiva, disse alegremente: Como a senhorita ficará maravilhosa neste luxuoso vestido de cauda tão grande. Ao vê-la, o barão ficará ofuscado. E vou rezar a Deus para que o seu marido ame-a, pois a senhorita merece, e também para que vocês sejam completamente felizes. Em seguida, seus olhos brilharam e ela acrescentou, séria: também vou rezar a Deus para que ele lhes dê rapidamente um filho. Assim vocês estarão completamente felizes, sem nada mais para desejar. Dagmar estremeceu. Filhos? Ah, não, ela não vai ter filhos, e nem quer tê-los, pois não seriam lembranças de felicidade e amor, mas a ostensiva prova de sua submissão, da bruta vitória do forte sobre o fraco. E o pensamento de que Desidério poderia não manter a sua palavra já despertava nela um terrível ódio. Por um momento teve vontade de fugir para esconder-se do futuro que a horrorizava, mas o medo de um grande escândalo refreava-a e, com um surdo suspiro, ela cobriu o rosto com as mãos. Depois, abraçou apressadamente Sibila, deu a mão à camareira e retirou-se para o seu boudoir, fechando a porta à chave. Na parede do boudoir havia um grande retrato de Dettingen. Dagmar aproximou-se dele e ajoelhou-se. Querido pai! Sussurrou, olhando com os olhos cheios de lágrimas para o seu fiel tutor. Abençoe o caminho de pedras que estou pisando sozinha, abandonada e caluniada por todos. Que o seu espírito de amor e nobreza esteja comigo e me ajude. Ela levantou-se e beijou o retrato. Depois, pegou da mesa o magnífico buquê enviado aquela manhã por Desidério e saiu para a sala de visitas, onde a aguardava a baronesa Sester.
Enfim apareceu, minha querida. Disse aquela, com a sua voz doce e azeda. A senhorita está simplesmente encantadora, mesmo um pouco pálida. Aliás, a palidez vai bem a uma noiva. A baronesa abraçou Dagmara e, dizendo que já estavam atrasadas, saiu na frente para o saguão. Dagmara seguiu-a automaticamente, mas, de repente, ao descer os degraus da entrada veio-lhe a lembrança de sua chegada àquela casa pela primeira vez, da qual estava saindo agora livre, para voltar como escrava. Ela parou, tomada por uma indescritível tristeza e foi novamente dominada por um insano desejo de fugir e esconder-se do seu destino fatal. Nesse instante chegou até os seus ouvidos a voz da baronesa, que, sentada na carruagem, gritava: "Venha, minha querida! Venha logo!" Esta voz fez com que voltasse rapidamente à realidade. Ela sentou-se ao lado da baronesa Sexté, encostou-se no espaldar do assento e fechou os olhos. Parecia-lhe que a veloz carruagem levava-a para um abismo indevassável. Na capela do palácio estava reunida toda a corte, uma multidão de damas cobertas de diamantes e personalidades em uniformes bordados a ouro. Junto ao altar estava Desidério, cercado de companheiros militares e amigos, pálido mas absolutamente calmo. Quanto à baronesa Wallenrod, ela não compareceu, alegando estar muito mal de saúde. Em compensação, Dina, apresentada alguns dias atrás à corte, atraía a atenção de todos com o seu ofuscante traje. Dagmara sentia-se como num sonho. O barulho indistinto das vozes e a multidão multicolorida provocavam-lhe calafrios. Ela parou instintivamente diante do altar bem iluminado e, de repente, ouviu ao seu lado o tilintar das esporas e uma mão tão fria como a sua pegá-la pela mão e conduzi-la uns passos adiante. O som triunfal do órgão e a voz do pastor obrigaram-na a voltar a si, lembrando-lhe toda a importância da cerimônia em execução. Não estaria ela jogando-se voluntariamente ao abismo que iria engoli-la? Que poder era aquele que a empurrava para aquela loucura que o seu bom senso não aprovava? Seria o amor a Desidério ou o destino cego? Mas esses torturantes pensamentos foram de repente abafados por um único: agora é tarde demais. Com um sentimento de amargo escárnio, ela começou a prestar atenção às palavras do pastor, que falava sobre o amor em comum, fidelidade, tanto na alegria quanto na desgraça, ao marido. Ele recomendava cumprir as obrigações de chefe de família e, à esposa, ser abnegada e obediente ao marido, para estar ligada somente àquele com quem se unirá no espírito e na carne. Quando alguns minutos depois, Dagmara, de joelhos, voltou a ficar de pé, ela já era, sem volta, a baronesa von Wallenrod. A consciência do ato realizado fê-la recuperar a calma exterior, e apesar da palidez mortal notada por todos, ela aguentou firme todas as outras formalidades de costume. Assim que a carruagem começou a andar, Dagmara soltou um suspiro de alívio. Finalmente livrou-se de todos aqueles curiosos e maliciosamente maldosos olhares. Embrulhando-se bem na capa, ela se aconchegou no fundo da carruagem. Desidério, calado, estava sentado ao lado e também não conseguia falar. Apesar da pose, o barão sentia-se ofendido pelo desespero de Dagmara e pela ostensiva repugnância que ela sentia, tornando-se sua esposa. De vez em quando, seu olhar voltava-se para Dagmara, mas a escuridão e o espesso véu impediam-no de ver a expressão do rosto da esposa. Finalmente chegaram à vila, cujas janelas estavam todas acesas e as portas enfeitadas por guirlandas de flores, uma surpresa preparada pela criadagem da casa. Desidério ajudou a esposa a sair da carruagem e juntos dirigiram-se à sala onde estava reunida toda a criadagem para cumprimentar os noivos. Dagmar ordenou a Jenny para ajudá-la a tirar o véu e as flores, mas não trocou o vestido de noiva, pois o velho José informou que o chá estava servido e ela, com um sorriso forçado, convidou o marido ao refeitório. Raramente dois interlocutores tiveram tanta dificuldade para manter uma conversação. Dagmar nada comeu, respondendo às perguntas com dificuldade, enquanto Desidério falava de banalidades. Depois de tantas emoções do dia, ele estava faminto e, querendo eliminar o nervosismo do difícil papel que desempenhava, comeu com grande apetite e bebeu alguns copos de vinho. Quando recuperou o bom estado de espírito, puxou para perto do seu prato um grande bolo que estava no meio da mesa. E quando já se preparava para cortar um pedaço, sua atenção foi chamada pela decoração do mesmo. Sobre o bolo havia um jardim, no meio do qual crescia uma grande árvore enrodilhada de flores com um enorme ninho cheio de ovos e um par de pombos. Se acreditarmos na realização de desejos, então este bolo deseja-nos uma grande prole. O que acha, Dagmara? Perguntou, rindo, Desidério, olhando maliciosamente para a esposa. Mas ela não estava para brincadeiras. Meu Deus, como estas pessoas são imbecis!
disse Dagmara, dando de ombros e cerrando o senho. A jovem empurrou com irritação o prato que o barão lhe estendeu com a parte do bolo que tinha a árvore mística e um dos pombinhos caiu, quebrando o pescoço. Não gostei deste sinal de mau agouro, observou Desidério, com uma careta. Dagmara levantou-se. Estava confusa e nervosa. Desculpe-me. Sinto-me muito cansada e vou me retirar, disse ela com leve reverência. E, sem esperar resposta, saiu apressadamente, quase correndo para os seus aposentos. Trocando o vestido por um roupão, ela dispensou a camareira e entrou no boudoir. Parou por instantes junto à porta, aparentemente em dúvida se a fecharia ou não. É claro que ele não ousará entrar, pensou Dagmara, mas, mesmo assim, trancou a chave. Assim, é mais seguro, concluiu com um suspiro, sentando diante da lareira, que se apagava. Relaxando na poltrona, Dagmara tentava pensar em outras coisas, mas a sensação de perigo impedia-a disso. Após alguns instantes, levantou-se, pegou um livro, mas também não conseguia ler. Passou-se mais de uma hora. De repente, o ouvido tenso de Dagmara percebeu um barulho na escada e passos que se aproximavam, e depois uma mão impaciente tentou abrir a porta. Dagmara empalideceu, pulou da poltrona e estancou. Abra, Dagmara. Precisamos conversar, disse Desidério, batendo na porta com mais força. Desculpe, mas não posso recebê-lo hoje. Estou indo dormir. Pelo amor de Deus, querida, não me deixe na porta. Você me coloca numa situação ridícula. Você pode falar comigo amanhã e, se precisar de algo, perto da sua cama existe uma campainha elétrica para chamar o criado. Eu quero ver você. Abre imediatamente a porta, estou ordenando. Senão vou arrombá-la. Você entendeu? Sim, entendi que você é um insolente. A porta permanecerá fechada e você não tem o direito de arrombá-la, nem fazer escândalo. Exclamou com raiva Dagmara. O barão nada respondeu e, ouvindo seus passos distanciando-se, a jovem respirou aliviada. Mas qual não foi o seu horror e indignação quando, 15 minutos depois, o marido voltou e, em instantes, a chave voou da fechadura, ouviu-se o render de uma ferramenta, um som de madeira quebrando e a porta abriu-se. Na entrada surgiu Valenrod. Estava pálido, sombrio e em seus olhos havia algo cruel e mau. Tudo aconteceu tão depressa que Dagmara,